Vamos abrir as nossas Bíblias em Filipenses capítulo 2. Durante o mês de janeiro, nós estamos falando sobre algumas resoluções, algumas decisões que precisamos tomar no início desse ano. Decisões como discípulo de Cristo Jesus. A igreja é a comunidade dos discípulos de Cristo Jesus. No nosso primeiro encontro, nós falamos sobre a decisão de ser íntimo de Deus. E o Salmo 24 disse que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, os quais Ele dará a conhecer a sua aliança. O grande desafio que temos em 2019 é sermos íntimos de Deus. Semana passada, nós falamos sobre a decisão que eu tenho de cuidar da minha família. E hoje eu gostaria de pensar numa família um pouco maior, pensar na igreja de Cristo Jesus. E hoje a decisão que eu quero sugerir aos irmãos é que a resolução que eu gostaria de desafiar os irmãos é a resolução daquilo que a palavra de Deus chama de comunhão dos santos. A comunhão da igreja de Cristo Jesus. E eu gostaria de olhar para Filipenses, e nesse texto, na carta de Paulo aos Filipenses, e depois nós vamos ficar um pouco mais no capítulo 2, eu gostaria de olhar para esse texto, e primeiro ver alguns perigos, que nesse contexto de Filipenses, estavam ameaçando a igreja de Filipos. Aquela igreja tão querida do apóstolo, que o apóstolo Paulo escreve essa carta durante o seu período de prisão. Ele escreve essa carta e ele tenta direcionar o foco daqueles irmãos para a forma de se conduzir na igreja de Cristo Jesus. Existe uma forma para isto. A igreja, a forma de se caminhar com a igreja de Cristo Jesus não é aquela forma que me agrada, e sim aquela forma que agrada ao Senhor. Apocalipse diz que o Senhor anda na igreja com um candeeiro. Então ele conhece a igreja, ele conhece os corredores, os bastidores, ele sabe da igreja de Cristo Jesus. E aí Paulo, em Filipenses, ele vai tratar algumas coisas das quais estavam acontecendo naquela igreja. Por exemplo, Paulo diz que um grande inimigo da igreja de Cristo Jesus, da comunhão dos santos, eu tinha um professor que ele dizia o seguinte: Satanás sabe quais são as bênçãos incondicionais que Deus nos deu e quais são as bênçãos condicionais. As bênçãos incondicionais são aquelas que Deus vai nos dar, merecendo ou não, Ele vai nos dar. As bênçãos condicionais têm a ver com atitudes que eu tenho. E eu vou usar essa expressão para ilustrar melhor, ela não é melhor, mas devido à minha ineficiência cognitiva, eu vou usar essa. Aquilo que eu mereço ou não. Aquilo que eu mereço ou não. Por exemplo, a gente vira para os nossos filhos e diz: se você passar de ano na escola, você vai ganhar uma bicicleta. Exemplo. Então, existem bênçãos que são condicionais e bênçãos que são incondicionais. Satanás sabe que ele não tem poder de roubar. Lute você ou não com isso, essa é uma realidade, acredite você ou não, e o fato de você acreditar ou não, não vai mudar essa verdade bíblica. Satanás sabe que ele não pode roubar a nossa salvação, mas ele sabe que ele pode roubar a nossa comunhão. Ele pode roubar a nossa comunhão com Deus e com os irmãos em Cristo. Então agora o texto, Paulo vai jogar luz, e eu queria fazer mais ou menos como aquilo que a pedagogia nos ensina, antes de ensinar o que é, ensine o que não é, e depois você
fale o que é. E Paulo vai dizer algumas coisas que podem prejudicar a comunhão da igreja de Cristo Jesus. E eu quero ficar um pouco mais na carta de Filipenses, rapidamente. Por exemplo, o apóstolo Paulo, ele sabe que o partidarismo dentro de uma igreja pode prejudicar a comunhão dos santos. Filipenses capítulo 2, versículo 3. Olha o que diz Filipenses capítulo 2, versículo 3. Obrigado, irmãos, está projetado aqui. Vamos ler projetando aqui, a projeção, vamos lá? Nada... Paulo diz, olha, ele diz que a igreja de Filipos tem muita virtude, mas em um determinado momento ele diz que vocês estão fazendo a obra do Senhor com partidarismo. E Deus não vai abençoar isso. Deus não vai derramar bênção sobre vocês. Vocês não estão agradando ao Senhor. E Paulo vai tentar corrigir isso. Paulo corrige também na carta de Filipenses o fato daqueles irmãos trabalharem sem unidade. É engraçado isso, porque na carta de Paulo ao Filipenses ele vai dizer que em alguns momentos nós podemos fazer a obra de Deus, apresentar resultados, mas sem unidade, sem estar unidos. Ele vai ilustrar isso. Por exemplo, Filipenses capítulo 1, versículo 27, ele diz assim, Filipenses capítulo 1, 27, ele vai dizer, não importa o que aconteçam, exerça a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim, quer eu vá e os veja, quer apenas ouça a respeito em minha ausência, fique sabendo que vocês permanecem firmes. Não é só uma questão teológica, permanecer firmes. Ele diz, teologicamente vocês estão firmes. Mas como firmes? Num só espírito, lutando como? Unânimes. E essa expressão unânimes tem a ver juntos, unidos, lutando juntos pela fé evangélica. Não basta lutar pela fé evangélica, é necessário, Paulo está alertando essa igreja a lutar juntos. Paulo também vai alertar para que a liderança da igreja de Filipos não faça a obra procurando os seus próprios interesses. Filipenses capítulo 2, versículo 21, Paulo vai alertar a liderança da igreja quanto a essa questão. Filipenses 2, 21, ele vai dizer o seguinte, 2, 21, pois todos buscam os seus próprios interesses e não... Então, é possível estar na comunhão dos santos, falando em nome de Deus, e não buscar os interesses de Deus. Então, Paulo vai alertar a igreja, cuidado com isso, cuidado. Agora, irmãos, isso não tem a ver com aquilo que os nossos olhos conseguem enxergar. Às vezes a gente consegue, às vezes não consegue. Paulo está falando muito da motivação do coração. Da motivação do coração. Paulo alerta a igreja de um outro perigo, quanto a pessoas dentro da comunidade de Cristo, cantando louvores, orando a Deus, ofertando, participando de projetos, mas vivendo em conflito. Na própria carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, no versículo 2, tinha duas mulheres na igreja que eram um pipinaço. E essas duas irmãs, elas eram possivelmente de famílias grandes da igreja.
e tradicionais na igreja. Então, capítulo 4, versículo 2, Paulo diz assim: o que eu rogo a Evódia e a Sintique. É engraçado que o nome Evódia significa agradável. Paulo está dizendo, a irmã agradável vive proporcionando extrema desagradabilidade aos membros da igreja. Então, eu rogo a Evódia e a Sintique que vivam como? Hein? Harmonia no Senhor. Porque se vocês dizem que vocês submeteram à cruz de Cristo, e agora vocês são co-cidadãos do reino de Deus, e Paulo vai nos exortar em Colossenses e Efésios, que na igreja de Cristo não há escravos, não há livres, não há gregos, não há judeus, não há citas. Citas eram aqueles guerreiros valentes que ficavam assim 30, 60 dias sem tomar banho. Os citas eram conhecidos pelo fedor. Paulo está dizendo, não tem a ver com etnia, com aparência física, com poder aquisitivo, não tem a ver com a marca do seu carro, aonde você trabalha, quanto você ganha, qual a sua fisionomia, quantas línguas você fala ou deixa de falar, não tem a ver com isso. Paulo vai dizer que agora vocês são povo de Deus. Povo de Deus. Então, olha que loucura. Em tese, na igreja de Cristo não poderia acontecer nenhum tipo de preconceito por etnia ou classe social. Estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Estão entendendo? Não deveria. Não deveria. E aí, as duas irmãs da igreja, elas estão em atrito. E Paulo está dizendo assim, olha, enquanto vocês estiverem de atrito, a obra do Senhor não vai caminhar em harmonia. Não vai caminhar em harmonia. E aí Paulo exorta, roga a Evódia e a Sintique que viva em harmonia no Senhor. Vive em harmonia no Senhor. Agora, vamos folhear para o capítulo 2 e nós vamos ficar um pouquinho mais no capítulo 2. A igreja de Filipe foi uma bênção na parceria missionária com o apóstolo Paulo. A gente acabou de ler que havia discordância, e é engraçado que, mesmo havendo discordância dentro da igreja, foi a igreja que mais ajudou Paulo na obra missionária. Então, no capítulo 2, Paulo dá a receita para que a gente fuja de atritos nos nossos relacionamentos, o que é inevitável. É inevitável. A Adélia do Prado, uma poetisa cristã, ela tinha uma poesia que um professor meu citava muito e dizia assim que viver com santos no céu, ó que glória, viver com santos na terra, isso é outra história. Eu só lembro essa parte. Prometer que vamos viver no céu juntos para todo sempre, ó, que glória, que maravilha. Mas dizer que vamos ter que conviver aqui na terra, isso é outra história. É outra história. Então, Paulo, em Filipenses capítulo 2, ele vai não nos dar opção como discípulo de Cristo Jesus. Ele vai dizer, caminhe por aqui. Esse é o caminho. E no capítulo 2, depois que ele falou do que não devemos fazer, ele vai dizer o seguinte, capítulo 2, a partir do versículo 2, ele vai dizer, se por estarmos em quem? Capítulo 2, versículo 1. Se por estarmos em quem? Presta atenção nessa expressão em Cristo. Em Cristo. Essa expressão em Cristo, ela é usada pelo apóstolo Paulo. Lembra quando ele diz assim em Tessalonicenses, nós os que morremos em Cristo, lembra disso?
ressuscitaremos com o Senhor. Lembra dessa expressão? Em Cristo. Essa expressão em Cristo, ela é crivada a partir do Pentecoste de Atos capítulo 2. E a partir dessa fala está designando a igreja, aqueles que fazem parte da igreja de Cristo, aqueles que creram no Evangelho de Cristo. Por quê? O que é o Evangelho? O Evangelho é Cristo. Tem gente que é mais crente do que o próprio Cristo, né? Ele é mais religioso. Cristo, presta atenção no que eu vou dizer e talvez isso possa te ofender, e a minha motivação não é te ofender, é trazer luz. Cristo não fundou nenhuma religião. Presta atenção, vou repetir de novo. Cristo não fundou nenhuma religião. Tá? E os caras ficaram bravos com Cristo, porque aonde que é teu templo? Não tem. Vós sois o templo? Quem é o guru de vocês? Não tem. Eu e o Pai somos um. Aonde é a terra santa de vocês? Para os crentes para fazer excursão em Israel, mas na Bíblia não é. Tá bom? Para fazer excursão e lucrar é Israel. Né? Os muçulmanos têm Meca, os católicos têm Aparecida, os protestantes têm Jerusalém. Quem tem ouvidos para ouvir? Tem gente que é tão idólatra de Israel que vai lá e depois de se batizar, quer batizar de novo no Rio Jordão. Porque no Rio Jordão é mais santo do que no batistério da igreja. Ou na aspersão, ou sei lá, como é que você se batizou. Então, cuidado. Cuidado com isso. Cuidado com essa idolatria. Então, Paulo vai dizer, nós agora somos o povo que vivemos em Cristo. Cristo vive em nós. Então, esse negócio de em Cristo, agora as nossas ações é a partir de Cristo. Não, eu sou um crente bom porque eu sou da igreja batista, presbiteriana, Assembleia Universal. Não tem nada a ver com isso. Tem nada a ver com isso. A nossa identidade não está numa denominação. A nossa identidade está em quem? Em quem, irmãos? Presta atenção. Em Cristo. É Cristo. Quem morreu na cruz foi o Cristo. Quem vai vir nos buscar é o Cristo. Quem nos capacita a viver a vida de maneira que devemos viver pelo Espírito Santo de Deus é o Cristo. E quem tem o Cristo não precisa de mais nada, porque Cristo é suficiente para nós. Cristo é suficiente para a igreja. E se Cristo não nos prender à igreja, um abraço. PT saudações, não o partido, perca total. Estão entendendo? Se Cristo não te cativar à igreja, olha, pondere a possibilidade de não ser um discípulo de Cristo Jesus. O Cristo. Então Paulo diz aqui, se por estarmos em Cristo temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, Paulo vai dizer o seguinte, completem a minha alegria. Como que eles estão? Lembra que o Paulo está preso. Paulo vai dizer assim, completem a minha alegria. Por que vocês completam a minha alegria? Porque vocês estão em quem? Em quem? E presta atenção quando a gente está falando de comunhão dos santos. Quando nós estamos em Cristo, nada na igreja nos decepciona. Vou repetir de novo. Quando nós estamos em Cristo, nada numa instituição religiosa nos decepciona. Porque nós estamos em quem? Em quem? Amém, irmãos? Amém? 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 Tá? Hoje eu estou meio triste que as duas irmãs mais animadas na hora da mensagem não vieram hoje. Mas estão assistindo. E elas falaram para mim por que não veio. E eu estou com inveja. Então, quando nós estamos em Cristo,
nada nos decepciona. Nada. Nada, nada, nada. Antes de falar de comunhão, de abraço, de churrasco, de andar junto, a pergunta é, você está em Cristo? Você está em Cristo? Porque se a gente não estiver em Cristo, o que nos une é o churrasco, e não o Cristo. Então Paulo diz assim, completem a minha alegria. Como que vocês completam a minha alegria? Primeiro, Paulo diz assim, andaremos em comunhão e completaremos a alegria quando tivermos o quê? O mesmo modo do quê? De pensar. Paulo não está dizendo que nós somos robôs. Deixa eu dar um exemplo simples aqui. Imagina assim, eu casei com a Jussara no final do século passado. E aí eu casei com a Jussara e de repente eu estou casado com a Jussara há um pouco mais de 2 décadas. E aí, um belo dia, eu abraçando a Jussara, eu descubro que atrás da Jussara tem um botão liga e desliga, on e off. E aí eu descubro, alguns homens estão falando, se fosse verdade. Imagina, eu descubro que tem um botão liga e desliga. E aí eu descobri que a Jussara me ama, porque ela foi programada para me amar. E não porque ela decidiu me amar. Percebeu a decepção? Alguém programou. E não foi uma decisão voluntária dela de acertar na Mega Sena sozinha. Você está entendendo? Tira a última fala minha. Isso é blasfêmia. Ela não decidiu. Ela foi programada. Que graça tem nisso? O que esse texto está dizendo não é que a religião, mesmo alguns querendo fazer isso, a religião nos programa, nos condiciona, nos catequiza a determinar. Não é isso que ele está dizendo. Uma vez que nós estamos em Cristo, os nossos pressupostos são os mesmos. Estão entendendo, gente? Agora os nossos pressupostos são os mesmos. Agora nós estamos partindo do mesmo lugar. E partindo do mesmo lugar, nós seguimos agora as Sagradas Escrituras. E quando a gente segue as Sagradas Escrituras, a primeira coisa que Paulo diz na igreja de Cristo Jesus, tende o mesmo modo de pensar. Paulo não está falando da cor que vai pintar a igreja. Paulo não está falando se a gente vai cantar música X. Não é isso que ele está dizendo. Não são essas coisas que Paulo está dizendo. Ele está dizendo, agora nós temos o mesmo modo de pensar. E agora a nossa mente está sendo transformada. Exemplo. Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, um texto muito conhecido, mas nós vamos ler o verso 1 e 2. Diz assim, portanto, os irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional de vocês. E não faça o quê? Ao padrão desse mundo, mas a palavra que Paulo vai usar é correlativa com essa. Na medida que nós não nos conformamos com esse mundo, e buscamos no Senhor a nossa intimidade, e cuidamos do nosso lar, e não vamos nos conformando com o que nós estamos vendo, a nossa mente vai sendo transformada à luz da palavra de Deus. E quando a nossa mente é transformada, a gente começa a ter o mesmo modo de pensar. A gente pensa a mesma coisa, morando um no Brasil e outro no Japão. Um no Brasil, um em São Paulo e outro lá na Paraíba. A gente fala a mesma coisa. Porque agora a gente começou a ter o mesmo modo de pensar. Paulo está dizendo assim, tenha o mesmo modo de pensar. Atos capítulo 2, no livro de Atos, no capítulo 2, quando diz que os irmãos tinham comunhão,
E conforme eles tinham comunhão, Deus ia acrescentando cada dia os que iam ainda sendo salvos. Mas o que é mais interessante nesse texto é o primeiro pilar dessa igreja. A igreja de Jerusalém, que começou com Pentecoste. Atos 2:42, a palavra de Deus vai dizer assim: e eles se dedicavam ao ensino dos... Quando eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, eles iam formando o mesmo modo de pensar. O mesmo modo de pensar. Deixa eu dar um exemplo simples. Lá na sua casa você já entrou em atrito por pensarem diferente sobre a mesma coisa? Não, pastor, lá em casa não. Lá em casa a gente até usa o WhatsApp por causa disso aí. Isso acontece, isso é rotina. Aliás, nas nossas casas, algumas vezes é difícil a gente pensar a mesma coisa. Na maioria das vezes nós pensamos coisas diferentes. Mas a palavra de Deus vai trazendo luz, e aí não interessa mais os meus pressupostos. Por estar em Cristo, agora eu penso diferente. Deixa eu acelerar um pouquinho mais aqui, que só olhei a primeira palavra com os irmãos. Então, tende o mesmo modo de pensar. Tende o mesmo modo de pensar. Segundo a expressão de Filipenses capítulo 2, versículo 2, ele diz: tende o mesmo modo de pensar e tende o mesmo amor. Amor. Essa expressão, o mesmo amor, Paulo vai nos alertar a aquele amor que eu faço sem esperar em troca. Aqui, vou repetir de novo. Que amor que é esse que Paulo diz? É o amor que eu faço sem esperar em troca. O mesmo amor. Qual é a referência que eu tenho agora para esse amor? Se estamos em Cristo. Então a referência do amor, qual é a referência? O amor é o Cristo. É o Cristo. E qual foi o amor do Cristo? O amor do Cristo foi fazer sem esperar em troca. Pastor, se eu fizer sem esperar em troca, eu sou um trouxa. Bem-vindo ao clube dos trouxas. Se isso é ser trouxa, seja bem-vindo. Porque na Bíblia isso não é ser trouxa. Na Bíblia isso é obedecer um mandamento do Senhor, amém? É obedecer um mandamento do Senhor. A Bíblia diz assim: o que você espera que os outros façam para você, vá e faça. Vai e abençoe. Faça isso. Seja bem-vindo. Um grande pintor espanhol, na região de Salamanca, um imperador o chamou e disse assim: eu quero um quadro. Eu quero que você pinte um quadro sobre os 12 apóstolos. Mas eu quero que você pegue espanhóis. E esses espanhóis, eles precisam ter o perfil dos discípulos de Cristo Jesus. Aquele pintor foi e pintou o quadro da ceia do Senhor com os 12. E aí aquele imperador, bastante curioso, disse assim: quem foram os atores que você pegou? E aí o pintor, muito constrangido, diz assim: eu fui no manicômio e peguei 12 doidos. Ele falou assim: mas por que você pegou 12 doidos? Ele falou: porque eu comecei a ler a história de Cristo. E quando eu li a história de Cristo, eu percebi que o que Cristo pregava era loucura. Era loucura. Gente normal não é possível. E aí eu fui e peguei 12 loucos. Isso porque ele não leu o que Paulo diz, que o evangelho de Cristo é o quê? Loucura. Loucura. Fazer sem esperar em troca, isso é loucura. Isso é loucura. Eu não sou bobo. Eu não sou bobo. Se eu fizer isso, as pessoas vão tirar proveito de mim. Pois é, para alguns a cruz de Cristo foi pessoas tirando proveito de Cristo. Para nós foi salvação eterna. Então,
Paulo disse assim, o amor de Cristo é tanta loucura, ele não disse tanta loucura, eu que estou falando, eu vou completar para justificar a fala. O amor de Cristo é tanta loucura que esse amor me constrange. Eu fico constrangido diante, eu não sei mais o que fazer. Eu não sei o que fazer. Eu não sei o que fazer. Porque o amor de Cristo me constrange. Tende o mesmo amor, eu fico imaginando, na igreja de Cristo Jesus, quando nós decidimos fazer para o outro o que gostaríamos que o outro fizesse para nós. Qual o efeito que isso vai acontecer dentro de uma igreja e dentro de uma família? Paulo diz também, um só, a terceira expressão, um só Espírito, um só Espírito. Tenha um só Espírito. E ele vai dizer também, tenha uma só atitude. Tenha uma só atitude. E aí o texto que nós já lemos, versículo 3, nada faça por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a si mesmo. Ah, pastor, mas se eu fizer isso, eu nunca vou ser promovido no trabalho. Porque o que você está me ensinando, pastor, é assim, ó. Se o chefe chegar para mim e falar assim, eu tenho uma promoção e tenho vocês dois. Então fale para mim, Jefferson, quem que eu promovo, você ou Eric? Está os dois lá no trabalho, né? Eu da Embraer e o Eric da Boeing. E o Ivan da Mitsubishi. Aí está os dois lá. Aí o chefe fala assim, quem que eu promovo? Você, Jefferson ou Eric? Aí eu lembro da mensagem. A mensagem, o pastor falou assim, tudo que querem que faça para você, faça para os... Então, em nome de Jesus, promove ele. Não é isso que eu estou dizendo. Não é isso que eu estou dizendo. Não confunda alhos com bugalhos. Eu não estou dizendo que você não vai ter gana. Eu não estou dizendo que você não vai desenvolver uma santa competitividade no mercado de trabalho. Não é isso que eu estou dizendo. Tá bom? Porque lá no mercado de trabalho você tem que ser cordial. É óbvio que você tem que ser cordial. Mas você nunca deve subir atropelando os outros ou falando mal dos outros. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Até o céu está falando. Você nunca deve subir na vida atropelando os outros, boicotando os outros. E para minha tristeza, eu ouço assim, de crentes no mercado de trabalho que querem subir atropelando os outros. Não é isso que eu estou dizendo. Não é para isso que eu estou apontando. Paulo vai dizer, abençoe os outros. Versículo 4 ele vai dizer, cada um cuide não somente dos seus, mas também dos interesses. Deixa eu dar um exemplo simples aqui para adiantar isso aqui. Jantar na igreja ou almoço. Todos sentados e a mesa posta. E a gente morrendo de fome, não vai morrer, tá bom? Dá para ficar mais uns 3 dias sem comer, só bebendo água. A mesa está posta. Eu estou com fome, mas eu tenho ali mulheres, idosos, crianças e outros que precisam se alimentar também. Então, eu abro mão do desejo de saciar a minha fome mais rápido do que o meu irmão, e dou preferência para quem? Para o próximo. O contrário seria eu levantar igual um desesperado, correr para a mesa e dizer assim, eu paguei, eu trouxe, eu quero é que o resto se dane. Eu abro mão, e agora eu dou preferência aos meus irmãos. Uma palavra aos homens e às mulheres. Nos últimos anos, nós vivemos uma maldição no nosso país do politicamente correto e da igualdade de sexo.
E nessa igualdade de sexo, nesse feminismo que na verdade nunca quis a igualdade e sim a superioridade, os homens perderam o hábito de serem cordiais com as mulheres. E as mulheres perderam o privilégio de receber cordialidade dos homens. Por exemplo, um dia desse eu estava no banco e eu, não naquela porta giratória, tem a porta da esperança e tem a porta da humilhação. Não estou falando na porta da humilhação. E eu abri a porta para uma mulher, a gente aperta o botão assim, sabe? Abri a porta para a mulher, e quando eu abri a porta para a mulher fez assim e segurou a bolsa. Depois eu fiquei pensando, não, ela tem razão. Porque ela não sabe quem sou eu. Então eu tomei uma decisão. Publicamente nesses lugares, se a mulher for da minha idade ou muito mais nova que eu não abro a porta. Porque a nossa sociedade ficou tão engessada que um simples ato de cordialidade pode se indicar cantada. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Agora, se tiver idade para ser minha mãe, eu abro a porta, pergunto se quer água, Deus abençoe, vai lá, hashtag tamo junto e continua. Por quê? O Rubem Alves diz que o Pinóquio era o boneco que queria ser homem. E o Rubem Alves diz que a nossa sociedade são os homens que estão virando boneco. Estão perdendo a sensibilidade. E nós perdemos o hábito de sermos cordiais uns com os outros. Eu não sou muito velho, mas eu participei do processo de implantação de assento preferencial nos ônibus. E quando começou o assento preferencial nos ônibus, a gente já começou esse processo de endurecimento e a gente sentava e se chegasse uma mulher grávida, a gente fingia que estava dormindo. Você fez isso. Eu sei que você fez. A gente perdeu a sensibilidade da possibilidade de ser cordial com o próximo. Com o próximo. E aí, a gente vai sendo uma sociedade daqueles que começaram de carne e osso e estão se tornando de madeira. Paulo vai dizer no capítulo 2, versículo 4, cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses de quem? Dos outros. O Lucão partiu uma carne macia, pode vir! Não, eu vou comer antes que todo mundo chegue. Você entendeu como é que isso acontece na nossa dinâmica? Há uma vaga boa no estacionamento e vem lá um irmão, por favor. Um dia desse eu entrei num supermercado, naquela época de arrebatamento, final do ano, e vinha 2 carros e eu percebi que eu entrei sem ver a mulher. E quando eu percebi que eu entrei na frente da mulher sem ver a mulher e tomei a vaga da mulher. Aí na hora eu já falei, estou lascado, eu sou pastor, esse povo é fofoqueiro, vai ver e vai botar na internet. Eu dei ré no carro e falei para a mulher, a senhora pode parar, fica à vontade. A mulher parou, bateu a porta no carro e ainda me xingou. Nós perdemos a sensibilidade da possibilidade de ser cordial uns com os outros, não cuidar dos nossos próprios interesses e cuidar dos interesses dos outros. Filhos, olhe para sua mãe dentro de casa e decore esse versículo. Não cuide dos seus interesses, mas o interesse dos... Quando isso acontecer, vai ter
mais louça limpa do que gente para sujar. Na igreja, o cenário vai mudar. No nosso casamento, o cenário, o cara casa e a noite inteira traz água para a mulher beber. Passa 5 anos de casamento, a mulher acorda à noite, cutuca ele e fala, amor, estou com sede. Ele vira e fala, engole a saliva. Nós perdemos a capacidade da sensibilidade de sermos o que uns com os outros? Cordiais. Cordiais. E aí, eu quero encerrar. Dei o princípio e agora no texto vai lhe dar 3 exemplos. 3 exemplos. O primeiro exemplo de quem não cuidou dos seus interesses, cuidou do outro, foi Cristo. Paulo vai dizer assim. Estão comigo no texto aqui, ó. Paulo vai dizer o primeiro exemplo, Cristo. Cristo. Versículo 5 ele vai dizer, seja a atitude de vocês a mesma de quem? Aí você vai falar, pastor, você está apelando. Porque não dá para ser igual Cristo. Beleza, então, não vou gastar tempo com Cristo aqui então não. Segundo exemplo aqui, verso 12 em diante, Paulo vai dizer dele. Ele vai dizer dele. Siga o meu exemplo. Você vai falar, pô, pastor, você vai falar de Paulo? Não dá para seguir o exemplo de Paulo. Tá bom, irmãos, tá bom. Vou falar de um jovem tímido, doente, filho de vó, problemático, Timóteo. Está contente agora? Olha lá o que fala, 2,19. Olha lá. Espero no Senhor por enviar Timóteo brevemente, para que ele também sinta animado quando receber notícia. E agora olha o que ele diz, gente que está preocupado com a comunhão e não com o seu próprio bem-estar. Verso 20 ele diz, não tenho ninguém que como ele tenha interesse sincero pelo bem-estar de... Cristo é muito pesado, Paulo é muito pesado, então vamos para Timóteo. Olha o que ele diz, vamos repetir de novo. O que Paulo diz sobre Timóteo? Olha, Timóteo era um cara muito tímido. Naquela época ele não tinha Instagram, ele não tinha Facebook, ele não sabia falar direito, vivia com um problema no estômago. E aí Paulo, sabe o que Paulo fala desse camarada? Porque às vezes a gente fala de um líder, tudo, a gente tem outro protótipo. Sabe o que Paulo fala desse cara? Fala o seguinte, vamos repetir junto, vamos lá? Não. O texto diz assim no capítulo 2, versículo 4. Cada um cuide somente, não somente dos seus interesses, mas do interesse dos... Aí ele diz assim, tem vocês a mesma atitude de Cristo. Cristo é muito pesado, Paulo é muito pesado, vamos para Timóteo. E aí sabe o que Paulo diz de Timóteo? Diz assim, não tenho ninguém que como ele tenha interesse sincero pelo bem-estar de... Ele tem interesse por vocês. Agora lembre-se que isso aqui é um texto inspirado pelo Espírito Santo de Deus. O que isso quer dizer? Que o Espírito Santo supervisionou todas as palavras. Então todas as palavras aqui são verdadeiras. E você sabe qual é a palavra a respeito de Timóteo? Timóteo não cuidava dos seus próprios interesses, e sim do interesse dos... Não tenho ninguém que como ele tenha interesse... Está chovendo, irmãos. 5 minutinhos, pode ser? Não se sair muito rápido aqui, vai, tá? Olha só. Presta atenção. Essa palavra sincera, é interessante essa palavra sincera aqui. Essa palavra sincera, ela foi construída de maneira bastante interessante. Naquela época tinha a Feira do Rolo. Alguém aqui já foi na Feira do Rolo em Jacareí? Eu já fui. Eu já passei por lá. Naquela época, tá gravando, eu passei, eu não comprei. Beleza? Eu passei por lá. Não comprei absolutamente nada. Eu passei para ver se tinha gente da igreja lá. Pronto. Naquela época tinha a Feira do Rolo. E na Feira do Rolo tinha um pessoal que vendia vaso. E os vasos que esses caras vendiam eram vasos recuperados. Como que eram esses vasos? Esses vasos quebravam, rachavam, eles montavam os cacos do vaso e passavam cera por cima e passavam tinta por cima.
Então, quando você ia na feira do rolo lá de Jerusalém, você olhava um vaso assim, você falava, perfeito esse vaso. Mas tinha algumas pessoas que eram especialistas em vaso. Então, eles pegavam o vaso e colocavam o vaso no rumo do sol. E quando a luz batia no vaso, mostrava se tinha cera ou se não tinha cera. Então existia o vaso com cera e o vaso sem cera. Quando a luz batia, você percebia se tinha cera ou se não tinha cera. Daí vem a expressão sincero. Quem é sincero? Quem não tem cera. Quando a luz do Evangelho bate em nós e mostra tudo na nossa vida diante do sol da justiça que é o Senhor, isso é apontado se temos na nossa vida cera ou se não temos. A motivação de Timóteo em cuidar do próximo era uma motivação que quando colocava no sol, batia, não tinha trinca nenhuma, porque era uma motivação sincera. Estão entendendo a expressão que Paulo está usando aqui? Sincero. Então Paulo está usando uma expressão que diz a motivação de Timóteo para com a igreja é uma motivação sincera. Será que essa é a nossa motivação que nós temos nos nossos ajuntamentos? Uma motivação sincera. A luz da justiça, o sol da justiça pode bater em nós e mostrar tudo. Será que o nosso coração vai revelar uma motivação sincera? Lembra que na igreja de Jerusalém, que eu acabei de falar para os irmãos, o Senhor acrescentava cada dia os que ainda sendo salvos, porque naquele momento, naquela igreja, a motivação de um para com o outro era uma motivação sincera. Era uma motivação sincera. Falamos de Timóteo, eu quero só fazer uma referência a um outro camarada que não é muito citado na Bíblia, mas ele lutou pela comunhão desses irmãos nesse texto. Se Jesus é muito pesado, se Paulo é muito pesado, que tal Timóteo e que tal um cara menos famoso que esse, por exemplo, chamado Epafrodito? Versículo 25 de Filipenses capítulo 2, ele vai dizer assim: contudo, penso que será necessário enviar-lhe de volta quem? Deixa eu só, é rápido, irmãos, rápido, 5 minutos já passou. É rápido. Epafrodito foi o cara que a igreja de Filipos mandou em viagem a Roma, para levar oferta de ajuda de custo a Paulo quando ele estava preso numa prisão domiciliar. Então, ele que viajou com dinheiro. Naquela época não tinha TED, DOC. Naquela época não. Os meus pais, se não fosse no banco na sexta-feira, ia passar o final de semana inteiro sem. E eu vivi 20 anos da minha vida com os meus pais, passando o final de semana inteiro sem dinheiro. Esse negócio de débito automático, cartão, isso é novo. Isso é muito novo. Então eles mandam Epafrodito levar oferta para Paulo. E quando manda levar a oferta para Paulo, Epafrodito pega uma enfermidade e quase morre. Quase morre. Na caminhada. Então Paulo diz assim: contudo, penso que será necessário enviar-lhe de volta Epafrodito. E aí Paulo dá descrição no perfil do Facebook de Epafrodito. Sabe qual que era o perfil de Epafrodito, as virtudes dele? Paulo diz assim: meu irmão, cooperador e o quê? O quê? Essa expressão companheiro foi desgastada. Nós perdemos a noção de quão importante é essa expressão. Estou falando mal de partido B ou A, eu não estou nem aí para isso. Mas Paulo diz assim: Epafrodito, primeiro ele é meu irmão. Preste atenção, irmãos, aqui. Por que ele é meu irmão? Porque nós estamos em quem? Em quem? Cristo. Por isso que Paulo diz, ele é meu irmão.
Ele é meu irmão porque Paulo sabe a expressão em Cristo. Meu irmão, e aí ele diz, cooperador. Essa expressão é importante. Por quê? Porque Paulo vai dizer em um outro texto que de Deus somos, lembra lá em 1 Coríntios capítulo 3, quando ele fala não do povo e fala da liderança da igreja, ele fala assim, cuidado aonde vocês estão estabelecendo o alicerce de vocês. Porque um dia todas as obras de vocês serão colocadas no fogo. Por exemplo, o que Paulo está dizendo? Eu já estou encerrando. O que Paulo está dizendo? Que essa mensagem que eu preguei para os irmãos vai ser colocada no fogo. E no grande dia diante do Senhor, Deus, Ele vai mostrar para mim, não na frente de vocês, tá bom? Antigamente, eu cresci com pastores dizendo que no céu Deus ia colocar um telão com DVD com os nossos pecados. Ai meu Deus. Mas Jesus amado, vai ser um babado lascado. Mas não tem base bíblica para isso, não vai acontecer. Relax, mas vai prestar conta. Por exemplo, o que ele está dizendo é que essa mensagem que eu estou pregando, eu vou prestar conta dela diante de Deus. Vou prestar conta não da qualidade da verbalização do texto sagrado, mas vou prestar conta da minha motivação no coração ao anunciar o Evangelho de Cristo Jesus. Amém? Vai sobrar para você também, viu? Só eu que vou estar na... Então, eu vou ter que prestar conta disso. Então, à luz disso, Paulo naquele texto vai dizer assim, de Deus somos cooperadores. Estão lembrados? De Deus somos o quê? Então, se nós não estamos em Cristo, nós somos concorrentes uns dos outros. Mas se nós estamos em Cristo, nós somos o quê? Cooperadores. Estão entendendo a expressão que Paulo está usando? Se nós estamos em Cristo, nós somos cooperador na obra. Então, quando eu olho para o louvor, ou quando eu olho para alguém ministrando, ou quando eu olho para alguém trabalhando, eu agradeço a Deus porque eu sou cooperador dele na obra. Eu não olho para aquela pessoa e falo assim, se fosse fulano seria melhor. Se fosse Beltrano seria melhor. Por quê? Porque essa não deve ser a fala do discípulo de Cristo Jesus. Porque Cristo está vendo o quê? A motivação. Amém, irmãos? Amém? Então Paulo vai dizer, quem é Epafrodito? Epafrodito é o meu cooperador. Cooperador. Na Copa de 90, que nós fomos campeões... Celso, qual a Copa que nós fomos campeões contra a Itália no pênalti que o Baggio errou o gol? É isso que eu disse. Na Copa de 94... que nós fomos campeões, todo mundo jogou louro para o Romário. Mas tinha dois caras no meio de campo da nossa seleção que fazia o serviço sujo de roubar a bola e entregar nos pés do Romário para ele fazer o gol. E nós gostamos de valorizar quem fez o gol, mas nós não valorizamos quem carregava o piano. Estão entendendo o que eu estou dizendo? De Deus somos o quê? Cooperadores. Deixa eu cutucar a onça com vara curta que já estou acabando. Se de Deus somos cooperadores, nenhum pastor tem direito de colocar o nome dele na placa da igreja. Porque a igreja é de Cristo. Se de Deus somos cooperadores, nenhum irmão, por mais velho que seja na igreja, tem o direito de achar que é dono da igreja. Amém? Se de Deus somos cooperadores, nenhum irmão que tenha poder aquisitivo maior ou menor deve se achar superior ou inferior na igreja. Porque de Deus somos cooperadores. Quem era Epafrodito? Cooperador e companheiro de lutas.
E Paulo diz assim: mensageiro que vocês enviaram para atender às minhas. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Quem é Timóteo? É aquele que teve sincero interesse por vocês. Quem é Epafrodito? É aquele irmão, companheiro de luta, cooperador, que vocês enviaram para atender às minhas? Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas do interesse. Quando isso acontece, eu luto pela comunhão da igreja. E quando eu luto pela comunhão da igreja, acontece aquilo que aquele salmo tão bonito fala aos nossos corações. E eu gostaria de encerrar citando algumas falas desse salmo. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo, o óleo que desce da barba. Essa parte a gente não entende muito bem. É como o orvalho que desce do irmão. Sabe por quê? Porque ali o Senhor concede o quê? A bênção. Aonde o Senhor concede a bênção? Na barba ou no monte? Versículo 1. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam. Atos capítulo 2. E acrescentava o Senhor cada dia os que iam sendo. Por quê? Porque esse povo não cuidava dos seus próprios interesses, e sim do interesse uns dos outros. E aí Filipenses fecha dizendo o seguinte: seja em vocês a mesma atitude que foi de Cristo Jesus. Não considerou a si mesmo, se esvaziou, entregou na cruz. Irmãos, sabe por que nós estamos aqui nessa noite? Porque Cristo não pensou nos seus próprios interesses. Cristo pensou nos nossos interesses. Não tenho ninguém como Timóteo, que tem sincero interesse uns pelos outros. Epafrodito, irmão, cooperador, companheiro, que arriscou a própria vida para atender às minhas necessidades. Eu gostaria que você entendesse que a comunhão da igreja está em nossas mãos. E o que nós vamos fazer com ela em 2019? Se nós cuidarmos uns dos outros, o Senhor vai se agradar de nós e vai derramar sobre nós o quê? O quê, irmãos? A bênção. E agora eu vou ser um pouco macaco de auditório aqui, desculpa a expressão, viu? Quem quer ser abençoado? Ah, ninguém? Irmãos, vamos fingir que a gente é aquelas igrejas assim mais animadas, né? Que eles falam do fogo, estou fora. Quem quer ser abençoado? Ah, se eu sou Deus, eu não abençoo ninguém aqui. Quem quer ser abençoado? Eu! Faça o quê? Cuide não dos seus interesses, mas do interesse. Sabe o que Deus vai fazer? Derramar a bênção. Amém, irmãos? Amém? Amém? Você entendeu quem quer ser abençoado? Não cuide dos seus interesses, mas cuide do interesse. E Deus vai derramar a sua bênção sobre nós. Não sou eu que falo, é a palavra do Senhor. Vamos orar? Vamos pedir a graça do Senhor sobre nós.